Boa noite a todos. Sejamos todos bem-vindos à Congregação Espírita Francisco de Paula do Riachuelo, nosso querido Francisquinho. E para iniciar a nossa reunião, vamos pedir ao nosso irmão Mário que leia para nós uma mensagem de ambientação. Graças a Deus. Aliás, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso trabalhinho desta noite. A nossa mensagem de ambientação será do Livro da Esperança, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A mensagem é 23, nos domínios da paciência. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula, agradecimento ao nosso querido Pai Jacó. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que está no céu. Jesus, Mateus, capítulo 5, versículo 16. Sede pacientes. A paciência também é uma caridade, e deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. Então, no Evangelho, capítulo 9, item 7. Em muitos episódios constrangedores, admitimos que a paciência é cruzar os braços e gemer passivamente em preguiçosa lamentação. Noutros lances da luta, com que somos defrontados por manifestações de má-fé, arraiarem por dilapidações morais inomináveis. Supomos que a paciência é tudo deixar como está para ver como fica. Isso, porém, constará das lições da vida ou da natureza? Células orgânicas, quando ocorrem acidentes ao veículo físico, estabelecem processos de defesa, trabalhando mecanicamente na preservação da saúde corpórea, enquanto isso lhes é possível. Vegetais humildes e desvastados, no tronco, não renunciam à capacidade de resistência, enquanto dispõem das possibilidades necessárias. Regeneram os próprios tecidos, preenchendo as finalidades a que se destinam. Paciência não é conformismo, é reconhecimento da dificuldade existente com a disposição de afastá-la sem atitude extremista. Nem deserção da esfera de luta, nem de choro improfícuo na hora do sofrimento. Seja como sejam as entraves e as provações, a paciência descobre o sistema de removê-los. Em assim, nos externando, não nos referimos à complacência culposa que deixa um sorriso blandicioso para a leviandade, fingindo ignorá-lo. Reportamos-nos à compreensão que identifica a situação infeliz e articula meios de solucionar os problemas sem alardear superioridade. Paciência, no fundo, é a resignação quando as injúrias sejam desferidas contra nós em particular. Mas sempre que os ataques sejam dirigidos contra os interesses do bem de todos, paciência é perseverança tranquila, no esclarecimento geral, conquanto semelhante atitude, às vezes, nos custe sacrifícios imensos. Jesus foi a paciência sem lindes. No entanto, embora suportasse sereno todos os golpes que lhe foram endereçados, especialmente preferiu aceitar a morte na cruz, até de aplaudir o erro ou a compliciar-se com o mal. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula, e agradecemos também ao Pai Jacó. Que assim seja. Que assim seja, meu Pai. Obrigada, Mário. Então, depois dessa mensagem de ambientação, nós vamos fazer a nossa prece inicial. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. E agradecemos também ao nosso querido Pai Jacó, mentor do nosso Francisquinho. Pai amado, mais uma vez aqui nos encontramos para mais um momento de oração, de aprendizado, de encontro fraterno, no nosso querido Francisquinho. Pedimos a vossa proteção para a nossa reunião, para o nosso trabalhinho, e que possamos aqui aprender um pouquinho mais sobre a doutrina consoladora dos Espíritos, a mensagem de Jesus, nosso Mestre. Fica conosco, Senhor, durante todo o nosso trabalho. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Vamos agora pedir ao nosso irmão João que leia para nós um trechinho do Evangelho. Boa noite a todos.
Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula e graças a Pai Jacó. É o capítulo 26 do Evangelho. Dai de graça o que de graça recebeste. Dom de curar. Item 2. Dai de graça o que de graça recebeste, disse Jesus a seus discípulos. Com essa recomendação, ele prescreve que ninguém deve cobrar por algo que não custou coisa alguma. Ora, o que eles haviam recebido gratuitamente era a faculdade de curar os doentes e de expulsar os demônios, isto é, os espíritos maus. Esse dom lhes havia sido dado gratuitamente por Deus, para alívio dos que sofrem e para ajudar na propagação da fé. Jesus recomendava-lhes que não fizesse dele objeto de comércio nem de especulação e nem meio de vida. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula e graças a Pai Jacó. Obrigada, João, pela leitura do Evangelho. E damos assim como iniciada a nossa reunião de hoje, passando a palavra agora à nossa irmã Ana Luísa, que trará o estudo da noite de hoje. Para nossa irmã, as melhores vibrações. Muito obrigada, pessoal. Mais uma noite que nós vamos estar juntos, estudando a doutrina espírita. E para a noite de hoje, eu trouxe o livro Boa Nova, psicografado por Francisco Cândido Xavier, e foi ditado pelo espírito de Humberto de Campos. A lição que foi escolhida foi a número 15, Joana de Cusa. E me chamou muita atenção, né, a ambientação realizada pelo nosso irmão Mário, os domínios da paciência. Ela se encaixou perfeitamente com tudo que nós vamos ler hoje aqui, que nós vamos falar. Eu vou, na verdade, ler alguns trechos, tá? Porque se eu reduzir ou se eu colocar com as minhas palavras, vai perder a grandiosidade da lição. E eu espero que esse texto possa tocar todos vocês como ele me tocou. Então, graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula e ao nosso irmão Pai Jacó, que nos auxilia na noite de hoje e sempre. Então, vamos lá. Joana de Cusa. Entre a multidão que invariavelmente acompanhava a Jesus nas pregações do lago, achava-se sempre uma mulher de rara dedicação e nobre caráter, das mais altamente colocadas na sociedade de Cafarnaum. Tratava-se de Joana, consorte de Cusa, intendente de Antipas, na cidade onde se conjugavam interesses vitais de comerciantes e de pescadores. Joana possuía verdadeira fé, contudo, não conseguiu forrar-se às amarguras domésticas, porque seu companheiro de lutas não aceitava as claridades do Evangelho. Considerando seus dissabores íntimos, a nobre dama procurou o Messias, numa ocasião em que ele descansava em casa de Simão. Ele expôs a longa série de suas contrariedades e padecimentos. O esposo não tolerava a doutrina do mestre. Alto funcionário de Herodes, em perene contato com os representantes do império, repartia suas preferências religiosas, ora com os interesses da comunidade judaica, ora com os deuses romanos, o que lhe permitia viver em tranquilidade, fácil e rendosa. Joana confessou ao mestre os seus temores, suas lutas e desgostos no ambiente doméstico, expondo suas amarguras em face das divergências religiosas existentes entre ela e o companheiro. Então, nessa primeira parte, vamos fazer aqui uma análise que provavelmente alguns de vocês já passaram, ou vocês conhecem alguém que passou, que é a dificuldade em alguns momentos que nós temos de estarmos indo aos nossos estudos, de nós termos abraçado a doutrina espírita. Nem todos os nossos familiares,
amigos compreendem e por vezes falam: ai, mas você toda semana tem que estar nessa reunião, mas precisa ir na casa espírita tantas vezes assim? A Joana encontrava, né, esse obstáculo também na sua caminhada. E aí, ela precisava o quê? Compreender que o seu esposo não estava preparado ainda como ela. E é difícil, né? Porque eu, por exemplo, conheço pessoas que vão à casa espírita escondida dos familiares. Ah, eles não podem saber. Que fazem o evangelho do lar sozinha, porque a família fala: eu não entendo para que isso. E aí eu gostaria de trazer para a noite a reflexão do capítulo 24, o capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá, e eu trouxe a beneficência exclusiva. Essa questão do evangelho nos expõe o seguinte: a beneficência é bem entendida quando exclusivamente praticada entre as pessoas de uma mesma opinião, de uma mesma crença ou de um mesmo partido. E a espiritualidade nos diz que não. É, sobretudo, o espírito de seita e de partido que é preciso abolir, porque todos os homens são irmãos. O verdadeiro cristão não vê senão irmãos nos semelhantes, e antes de socorrer aquele que está na necessidade, não consulta nem sua crença, nem sua opinião no que quer que seja. Então, a lição é que a gente precisa, assim como também às vezes os outros têm dificuldade de aceitar a nossa crença, nós também temos dificuldade de aceitar a crença do outro. E aqui a Joana tinha abraçado os ensinamentos do mestre, mas o seu esposo, ele ora, como nos diz o texto, ele estava na comunidade judaica e ora com os deuses romanos. Então, ele fazia o que era mais agradável materialmente, o que trazia satisfação material. E aí, aqui, eu quero lembrar o não se pode servir a Deus e a Mamon. Então, a religiosidade ainda não estava viva nesse irmão. E eu gostaria de lembrar também que ela nos diz aqui que o esposo não tolerava. A gente encontra, né, pessoas intolerantes com a nossa religião, com as outras. Isso é um recado importante que a espiritualidade nos passa, que nós precisamos, né, parar de julgarmos a crença do outro. O outro está onde ele precisa estar, onde ele consegue compreender, onde é melhor para ele. E lembremos que um dia nós também já estivemos na posição do marido de Joana de Cusa. Provavelmente, será que todos nós estávamos lá escutando os ensinamentos do mestre? Não podemos afirmar, não é isso? E aí, o texto continua. Após ouvir-lhe a longa exposição, Jesus ponderou. E aí vem o Jesus, com a sua amorosidade, paciência, falar com Joana. Joana, só há um Deus, que é o nosso Pai. E só existe uma fé para as nossas relações com o seu amor. Certas manifestações religiosas no mundo, muitas vezes não passam de vícios populares nos hábitos exteriores. Todos os templos da terra são de pedra. Eu venho, em nome de Deus, abrir o templo da fé viva no coração dos homens. Entre o sincero discípulo do Evangelho e os erros milenários do mundo, começa a travar-se o combate sem sangue de redenção espiritual. Então, ele vai conversando com Joana e mostrando para ela, né, que assim há um outro caminho a ser tomado. E ele continua: teu esposo não te compreende, a alma sensível compreender-te-á um dia. Ou seja, ele não está pronto. E não adianta a Joana insistir. E Jesus continua: é leviano e indiferente, ama-o mesmo assim. Não te acharias ligada a ele se não houvesse para isso razão justa.
Joana, aceite, você precisa ter esse companheiro. E caberia a ela descobrir como lidar melhor com este companheiro que era tão intransigente. Servindo com amorosa dedicação, estarás cumprindo a vontade de Deus. Fala-me de teus receios e de tuas dúvidas. Deves, pelo Evangelho, amá-lo ainda mais. Então, essa primeira parte aqui do estudo fala do amor, da paciência que a gente precisa ter com aqueles que muitas vezes não nos compreendem, que são resistentes, intransigentes, são verdadeiros obstáculos, sim. Por que não falarmos disso? E aí, aqui, eu gostaria de lembrar da caridade moral. Um trechinho bem pequenininho do nosso Evangelho, capítulo 13, que nos diz: a caridade moral consiste em se suportar uns aos outros. E é o que menos fazes nesse mundo inferior onde estáis encarnados no momento. Olha como o Evangelho, ele marca bem, que é o que a gente menos faz. Por vezes, a gente dá uma maquiada nessa caridade moral. Parece que a gente faz, a gente até acha que faz, mas será que realmente estamos praticando a caridade moral como Jesus praticou? Falando para Joana, você precisa amar o seu esposo da maneira que ele é. A Joana deixava entrever no brilho suave dos olhos a íntima satisfação que aqueles esclarecimentos lhe causavam. Mas, patenteando todo o seu estado d'alma, interrogou. Aí vem Joana e fala assim para o mestre: Mestre, vossa palavra me alivia o espírito atormentado. Entretanto, sinto dificuldades extremas para um entendimento recíproco no ambiente do meu lar. Não julgais acertado que lute por impor os vossos princípios? Agindo assim, não estarei retomando o meu esposo para o céu e para o vosso reino? E olha que interessante. Ela pergunta se ela não deve impor. E aí, eu peço para que todos nós possamos refletir. Jesus impõe algum ensinamento? Nós verificamos que não, né? A espiritualidade nos impõe ou nos mostra como devemos proceder? A gente não tem o nosso livre-arbítrio? Em nenhum momento, nada é imposto. É nos mostrado como nós devemos proceder de uma forma amorosa, de uma forma serena, mas a escolha, a palavra final, é nossa. E aí, vem o Jesus, o Cristo sorriu serenamente e fala assim para Joana: quem sentirá mais dificuldades em estender as mãos fraternas será o que atingiu as margens seguras do conhecimento com o Pai, ou aquele que ainda se debate entre as ondas da ignorância ou da desolação, da inconstância ou da indolência do espírito? Quanto à imposição de ideias, continuou Jesus, acentuando a importância de suas palavras. Por que motivo Deus não impõe a sua verdade e o seu amor aos tiranos da terra? E é verdade. Nós nos questionamos em diversas circunstâncias, mas por que Deus deixa isso acontecer? Porque Ele não impõe, porque Ele é amor e Ele sabe que aquela pessoa ainda não está preparada para compreender, não tem a grandeza ainda de volver o olhar para falar: é verdade, eu estou errado, eu não estou agindo de forma correta. Mas em algum momento, com certeza essa pessoa acordará, despertará, como nós um dia despertamos. E Jesus continua: por que não fulmina um raio e o conquistador desalmado que espalha a miséria e a destruição com as forças sinistras da guerra? A sabedoria celeste não extermina as paixões, transforma-as. Então, ele fala o que aqui? Da reforma, da transformação, da renovação. Que nesse primeiro momento, o marido dela não estava preparado. Ela sim. Ela havia sido tocada pelos ensinamentos, estava ali pronta. Mas mesmo assim,
querendo impor ao marido, julgando ainda como o marido estava. E é muito comum isso acontecer com a gente. Quantas vezes a gente fala, nossa, mas ainda não aprendeu? Nós também ainda não aprendemos tantas lições do mestre, ainda caímos, ainda erramos, e vamos tentando reparar, vamos tentando realizar os ajustes, perdão. Aquele que semeou o mundo de cadáveres, aí ele continua, aquele que semeou o mundo de cadáveres desperta às vezes para Deus, apenas com uma lágrima. O pai não impõe a reforma a seus filhos, esclarece-os no momento oportuno. Tudo tem o seu tempo. Não adianta a gente querer dar saltos, não adianta a gente querer transformar o outro, porque é a nossa vontade, porque eu acho que é melhor para ele. Quem somos nós, tão imperfeitos, tão falíveis ainda na nossa caminhada, como nós vamos decidir a vida do outro, o despertar do outro, se nós mesmos ainda não despertamos para todas as verdades? E o mestre continua falando, esforça-te também no silêncio e, quando convocada ao esclarecimento, fala o verbo doce ou enérgico da salvação, segundo as circunstâncias. E aí, quando eu estava lendo este trecho, eu até marquei com uma caneta, porque assim, ele é muito esclarecedor e ele é o que, sinceramente, eu gostaria de colocar em prática todos os dias, apesar da minha dificuldade. Ele diz assim, esforça-te também no silêncio. Nós precisamos aprender a calar. Nós falamos muito ainda. A gente, às vezes, tem uma situação que seria melhor a gente se calar e a gente vai lá e fala. E fala a coisa errada, e fala o que não deve, e fala da maneira que não era a melhor maneira. O dia que nós aprendermos a silenciar, com certeza nós teremos um ambiente de paz, de serenidade, muito melhor do que nós temos hoje. E a questão aqui que está apresentando de Joana é com referência ao aspecto doméstico dela. Só que eu fico pensando, sim, lógico que é válido para o aspecto doméstico, mas nós também devemos estender tudo que estamos estudando na noite de hoje ao nosso ambiente de trabalho, a quando estivermos em algum lugar público, que os lugares públicos andam tão tumultuados, num banco, num mercado, numa academia, as pessoas agitadas, falando o que elas realmente querem. E aí, se a gente já consegue silenciar e só observar, com certeza nós estamos colocando em prática o ensinamento do mestre, porque ele diz isso para Joana. Esforça-te também no silêncio. E quando convocada ao esclarecimento, fala o verbo doce ou enérgico da salvação. Verbo doce é a palavra afável, carinhosa, amorosa, que por vezes temos dificuldade de usá-la. Porque estamos tão irritados, estamos com raiva, ficamos tão transtornados, que quando vê a gente já falou até o que não queria e se arrepende. E ele ainda diz, ou o verbo doce ou enérgico da salvação. Enérgico, irmãos, não é nós sermos violentos. Não é nós sermos agressivos. Porque a gente confunde, né? Não, eu fui enérgico. Eu, na verdade, agi assim porque eu precisava ser enérgico. Não, você foi violento. Quando a gente vai analisar, não, eu fui agressiva. Eu agredi o outro. Então, ele pede para que a gente, sim, coloque limite, para que a gente tenha firmeza, mas como ele foi. Quantos e quantas lembranças temos das passagens de Jesus em que ele foi enérgico? Mas em nenhum momento nós temos na lembrança ele sendo agressivo, ele sendo violento, foi firme. Mas uma firmeza com doçura. É claro que é muito difícil para nós, né? Ainda estamos muito distantes, né? Mas se a gente já começa a colocar em prática aos pouquinhos, aquela pessoa que te provocou na rua, numa discussão, você já consegue se calar, fala, vai com Deus,
Não, tudo bem, não responde. Acho que, assim, tudo isso que ele está falando para Joana serve para a gente. É para a gente. A história aqui, o contexto é a Joana, né, que hoje é Joana de Ângeles, mas já foi como nós, errou tanto como nós estamos errando. Então, é possível, sim, nós realizarmos a transformação. E ele continua: volta ao lar e ama o teu companheiro como o material divino que o céu colocou em tuas mãos, para que tales uma obra da vida, sabedoria e amor. Então, Jesus diz que esse marido é um material divino que o céu colocou em tuas mãos. Provavelmente, dependendo do que a pessoa esteja passando, vai falar assim: eu não quero esse material, não. Eu passo. Não, que isso, eu não tenho condições. Se está na sua vida, você tem condições. Porque ele não dá um fardo muito mais pesado do que a gente pode suportar. Nós aprendemos isso. A gente precisa aprender aprender como nós vamos lidar com esse material divino. Esse material divino que às vezes é difícil, que às vezes vem para nos testar. Era uma grande prova para ela. Ela sofria quando a gente vai lendo aqui, a gente vê que ela está angustiada quando ela procura Jesus. Porque é um marido que vive, né, sem a mesma religiosidade que ela e apenas se dedicando às questões materiais. E ela não, ela já tinha aquela fé viva, ela já escutava as palavras de Jesus e compreendia. E ele não. Então, para ela, era bem difícil esse material divino. E aqui, todos nós temos os nossos materiais divinos também. Às vezes até é fácil, a gente consegue lidar, mas às vezes não. É árduo, parece pesado, né? Mas se nós realizarmos a transformação, será mais fácil. E ele diz: vá, filha, sê fiel. Desde esse dia, memorável para a sua existência, a mulher de Cusa experimentou na alma a claridade constante de uma resignação sempre pronta ao bom trabalho. Então, ele fala aqui, né, que, na verdade, ela experimentou uma resignação. E é tão bom quando a gente consegue se resignar, mas se resignar compreendendo. Não, eu estou resignado. Aí parece estar resignado, mas não está resignado. Aí fica por dentro, remoendo. Mas por que isso aconteceu? É aquela resignação que é calma. Talvez você não entenda tudo num primeiro momento, mas se você estiver disposto a se abrir, eu quero compreender. Aos pouquinhos as respostas vão chegando. Então ele diz: experimentou na alma a claridade constante de uma resignação sempre pronta ao bom trabalho e sempre ativa para a compreensão de Deus. Como se o ensinamento do mestre estivesse agora gravado indelevelmente em sua alma. Considerou que antes de ser esposa na terra, já era filha daquele pai que do céu lhe conhecia a generosidade e os sacrifícios. O nosso Criador conhece tudo, 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 absolutamente tudo de nós. Ele conhece as nossas fraquezas, ele conhece as nossas angústias, ele sabe onde nós vamos ser fortes, onde nós vamos conseguir atuar de uma forma amorosa. E somos instrumentos divinos. E estamos aqui para o quê? Cada vez mais servir a obra do nosso Criador. Os anos passaram e o esforço perseverante lhe multiplicou os bens da fé. Olha como ela foi fazendo direitinho o que era necessário. Porque ele diz que os anos e o esforço perseverante lhe multiplicou os bens da fé na marcha laboriosa do conhecimento e da vida. As perseguições políticas desabaram sobre a existência do seu companheiro. Então, chega um momento em que o marido dela começa a sofrer perseguições políticas. E aí, a vida dela vai dar uma mudada. Antes disso, Joana teve um filho.
Então, já nesse contexto da perseguição política, ela teve um filho. E aí continua o texto. Joana, contudo, se mantinha firme, torturado pelas ideias odiosas de vingança, pelas dívidas insolváveis, pelas vaidades feridas, pelas moléstias que lhe verminaram o corpo. O ex-intendente, o marido de Joana, voltou ao plano espiritual, numa noite de sombras tempestuosas. E aí começou uma fase muito difícil para Joana após o desencarne do seu marido. Ela, com esse filho, teve que mudar a sua vida, porque ela vivia num nível social muito bom, e ela perdeu isso, né? E aí, cheia de alegria, sincera, a viúva de Cusa esqueceu o conforto da nobreza material e dedicou-se aos filhos de outras mães. Ocupou-se com os mais subalternos afazeres domésticos para que seu filhinho tivesse pão. Então, ela foi tendo que transformar. Ela vivia na nobreza e precisou mudar o seu estilo de vida para poder sobreviver e dar comida, alimentar o seu filho. Mais tarde, quando a neve das experiências do mundo lhe alvejou os primeiros anéis da fronte, uma galera romana a conduzia em seu bojo na qualidade de serva humilde. No ano 68, quando as perseguições ao cristianismo iam intensas, vamos encontrar num dos espetáculos sucessivos do circo uma velha discípula do Senhor amarrada ao poste do martírio ao lado de um homem novo que era o seu filho. E aí nós vamos chegando ao finalzinho da história da Joana, que foi dessa forma, que quando a gente lê, a gente fala, nossa, ela acabou sendo torturada, acabou, né, de uma forma infeliz. Mas aqui nós vamos ter uma preciosa lição. Ante o vozerio do povo, foram ordenadas as primeiras flagelações. Abjura! Exclamava um executor das ordens imperiais de olhar cruel e sombrio. Então ela estava lá amarrada, sendo torturada para ser queimada, e os soldados pediam para ela abjurar. A antiga discípula do Senhor contempla o céu, sem uma palavra de negação ou de queixa. Então, o açoite vibra sobre o rapaz seminu, que exclama entre lágrimas: repudia Jesus, minha mãe. Não vês que nos perdemos? Abjura por mim, que sou teu filho. Então, ao lado de Joana, tem um filho também sendo torturado, flagelado, e ele pede para a mãe abjurar, para ela negar a Jesus. E aí é que vem, como eu disse, uma grande lição. E continua. Joana ouve aqueles gritos, recordando a existência inteira, o lar risonho e festivo, as horas de ventura, os desgostos domésticos, as emoções maternais, os fracassos do esposo, sua desesperação e sua morte. A morte do esposo. A viuvez, a desolação e as necessidades mais duras. Em seguida, ante os apelos desesperados do filhinho, recordou que Maria também fora mãe, e vendo seu Jesus crucificado no madeiro da infâmia, soubera conformar-se com os desígnios divinos. Acima de todas as recordações, como a alegria suprema da sua vida, pareceu-lhe ouvir ainda o mestre em casa de Pedro a lhe dizer: vai, filha, ser fiel. Então aquele era o momento em que ela tinha a oportunidade de dar o testemunho vivo da sua fé, dela mostrar que ela se transformou numa mulher de fé viva, que confiava plenamente no Criador e em Jesus. Ela não titubeou, mesmo com o pedido do filho dela ali ao seu lado. E quem aqui estaria preparado para esse testemunho? Porque deve ser muito duro você estar vendo o seu filho sofrer. Mas ela já tinha a certeza de que tudo aqui era passageiro e que ela teria prosseguimento, de que ela poderia estar no plano espiritual ao lado de Jesus, vivenciando as maravilhas celestes que o mestre falava tanto, que ela tanto acompanhou
quando ele estava lá dando os ensinamentos a todo o povo. Cala-te, meu filho, diz ela para o seu filho. Jesus era puro e não desdenhou o sacrifício. Saibamos sofrer na hora dolorosa, porque acima de todas as felicidades transitórias do mundo, é preciso ser fiel a Deus. E aqui ela nos dá um exemplo da coragem da fé. A coragem da fé que está no nosso Evangelho, no capítulo 24, não coloqueis a candeia sob o alqueire. E eles nos dizem assim, coragem da fé, todo aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens, eu o reconhecerei e confessarei também eu mesmo diante do meu Pai que está nos céus. E todo aquele que me renegar diante dos homens, eu renegarei também, eu mesmo, diante do meu Pai que está nos céus. Então, na noite de hoje, nós temos uma lição de fé viva, uma lição que, por vezes, estamos deixando passar, estamos deixando de colocar em prática o nosso amor, que o nosso amor não fique só da boca para fora. Eu amo Jesus, que a gente fala, eu amo Jesus, eu amo Deus. Mas vai chegar o momento da nossa prova também, que a gente vai precisar mostrar se realmente amamos ou só estamos falando isso da boca para fora. Joana de Cusa é um exemplo de fé viva, de que todos nós devemos permanecer fiéis a Jesus. Se quisermos sim conhecer o reino dos céus, e ela em nenhum momento teve dúvida de que esse reino dos céus existia. Então que possamos cada vez mais lembrar do exemplo da nossa irmã Joana de Cusa, que hoje é a nossa querida Joana de Ângeles, que ela esteja sempre nos incentivando a dar o testemunho de fé, o testemunho de firmeza diante de que obstáculo encontrarmos durante a nossa caminhada. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula. Obrigada, Ana, pelo seu estudo, tantas reflexões para nós nessa noite. Muito obrigada pelo seu estudo. Irmãos, vamos agora ao nosso momento da irradiação. Vamos pensar nos nossos irmãos que dividem conosco lá, nossos amigos, nossos queridos, nossos irmãos que sabemos enfermos, e vamos pedir por eles. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula, e gratidão ao Pai Jacó. Pai amado, de infinito amor e bondade, Jesus, nosso mestre amigo, Francisco de Paula, patrono da nossa casa, unimos agora os nossos pensamentos, os nossos corações, para pedir pelos nossos irmãos encarnados que conosco dividem o lar, em primeiro lugar, nossos queridos, nossos amigos, nossos afetos, aqueles irmãos que ainda não são tão queridos assim. Pedimos pelos nossos irmãos enfermos, enfermos do corpo, enfermos do espírito, pelos nossos irmãos que nesse momento se encontram em angústias, em sofrimentos, em desequilíbrio, pelos nossos irmãos em situação de rua, nossos irmãos desempregados, nossos irmãos que agora estão vivenciando conflitos, aqueles que sabemos, como o conflito entre Rússia e Ucrânia, os conflitos na nossa cidade, no nosso país e tantos outros conflitos que nesse momento estão acontecendo pelo nosso planeta.
Pedimos, Senhor, pelos nossos irmãos governantes, que possam sempre pensar no povo em primeiro lugar. Pedimos, Senhor, pelos idosos nos abrigos, pelas crianças também abrigadas. Pedimos pela nossa congregação espírita Francisco de Paula e todos que a ela se encontram ligados. Pedimos pelo nosso querido Francisquinho, pelo Lar de Francisco. Enfim, Pai, pedimos por todos os nossos irmãos em humanidade, que onde houver um irmão em sofrimento, uma lágrima, que ao lado desse irmão possa estar um amigo a consolar, a amparar e a proteger nesse momento tão aflitivo. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Vamos pedir agora ao nosso irmão Saulo que faça por nós a prece pelos irmãos desencarnados. Rogamos todos a Deus, a Jesus, a Maria e a todos os trabalhadores do bem, que, consoante o estímulo que trouxeram a nós, no sentido de nos aproximarmos mais da doutrina espírita, do Evangelho de Jesus nestes tempos mais difíceis, que intensifiquem tal trabalho também junto aos nossos irmãos desencarnados, sobretudo aqueles que experimentam agruras consequentes do próprio e do sofrimento de seus entes queridos, daqui ou dacolá. Que possam aproximar-se dos centros de oração, aqui ou acolá. Que possam procurar espelhar-se no comportamento daqueles que pugnam pelo bem, daqueles que buscam a felicidade e a encontram pelos caminhos corretos, pelos caminhos justos. Nunca por ações quaisquer distanciadas do bem que podem precipitar no sofrimento. Dando graças a Deus, a Jesus, a Maria, aos franciscos, aos Bezerras, aos pais Jacó, nós suplicamos que assim seja. Obrigada, Saulo, pela prece. E agora pedimos ao nosso irmão Eduardo que faça por nós a prece de agradecimento. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula, ao nosso irmão Jacó, unidos num só pensamento. Voltamos nossos pensamentos ao nosso Pai Celestial, aos nossos irmãos trabalhadores da Seara do Mestre Jesus, para agradecer por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, em nome de Deus, para escutar a palavra do nosso Mestre Jesus, os ensinamentos. Agradecemos por ter essa oportunidade, porque sabemos que nossos irmãos que nos precederam em outros séculos não tiveram essa oportunidade que temos hoje.
Agradecer também pelo estudo que nossa irmã trouxe para nós, sobre nossa irmã Joana de Cusa, nos mostrando o exemplo que Jesus nos trouxe sobre a valorização da mulher. A graça de Deus, de Jesus e de Francisco de Paulo e de irmão Jacó. Obrigada, Eduardo. E antes de encerrar, pedimos a atenção dos irmãos para a leitura do boletim informativo. O Bazar da Congregação reiniciará suas atividades no dia 2 de agosto. O plano de reabertura da congregação sofreu as seguintes alterações aprovadas pelo Conselho Deliberativo. Não será mais exigido o comprovante de vacinação, não é mais necessário se inscrever para assistir às sessões, e em virtude do aumento dos casos de Covid e de gripe, solicitamos que utilizem máscara nas dependências da congregação e mantenham o distanciamento necessário. A congregação reiniciou as seguintes reuniões públicas presenciais: terças, às 9, às 15 e 20 horas, quartas, às 9 no térreo e no segundo andar, quintas, às 15 e às 20, sextas, às 17 e domingo, às 15h30, todas no salão do segundo andar. E uma nova sessão será reiniciada no dia 22 de julho, amanhã, sexta-feira, às 15 horas. Lembrando que o horário da sessão virtual de quinta-feira do Francisquinho, né, teve essa alteração, retornando ao horário original, às 19h30. E a sessão de segunda-feira do Francisquinho permanece com o mesmo horário, 20 horas. Atendimento fraterno passou a atender presencialmente, acompanhando os horários das sessões públicas presenciais. Livros espíritas. Adquira seus exemplares em nosso estande de vendas localizado no térreo. Torne-se sócio da congregação e contribua com qualquer valor para a manutenção de nossas atividades, principalmente o Lar de Francisco. Procure a tesouraria. Visite o site da congregação e conheça as atividades públicas virtuais e presenciais realizadas e que constam da página inicial. Aproveite para se inscrever em nosso canal do YouTube e em um dos diversos estudos doutrinários realizados virtualmente. Médiuns voluntários, venha fazer parte da equipe de atendimento ao enfermo. Os interessados devem entrar em contato com o Mário, nosso irmão Mário, no telefone 98899-9931. Esse é um trabalho que está precisando muito de voluntários, tá? De médiuns para atuarem nesse trabalho. Então, quem souber, né, de algum médium que esteja interessado em engajar essas equipes, né, de atendimento ao enfermo, tá? Entrar em contato com o Mário. Clube do Livro Espírita Francisco de Paula, uma maneira de estudar a doutrina espírita e contribuir para a manutenção da congregação é associar-se ao Clube do Livro. Acesse o site da congregação e escolha na página inicial a opção para se inscrever e conhecer mais detalhes. Enxovais de bebês. Desde o dia 7 de junho, o atendimento às mães já voltou a ser presencial. O cadastramento pode ser feito todas as terças-feiras, de 14 às 17 horas. E os documentos necessários são RG e cartão do SUS. Agradecemos a doação de sabonete infantil, fraldas de pano, calça de pezinho, conjunto de pagão, macacão curto e macacão comprido. As entregas podem ser feitas lá na congregação. Campanha do Inverno Solidário. Neste inverno, doaremos cobertores às crianças da evangelização e às crianças assistidas. Doações podem ser feitas através de depósito em uma das contas da congregação, enviando comprovante para o WhatsApp 97133-9513. E se preferir comprar o cobertor, só entregar na congregação. Cestas básicas. Para compor nossas cestas básicas, entregues mensalmente às nossas crianças e nossos assistidos, as doações podem ser feitas de duas maneiras: através de depósito de qualquer valor em uma das contas da congregação, enviando o comprovante para o WhatsApp 99786
6525, ou se preferir diretamente na congregação. Precisamos de feijão, arroz, café e leite em pó. E Lar de Francisco, nossos idosos necessitam de terapeuta ocupacional. Agradecemos a doação de gás, algodão, atadura, pomada Dersane, fraldas geriátricas de tamanho G, EG e XG, preferencialmente da Big Frau, e luvas de látex, tamanhos M, apagou aqui, M e G, roupa íntima G e EG, feminina e masculina, e esparadrapo micropore. As entregas podem ser feitas na congregação ou no lar, na Rua Filgueiras Lima, 99, no Riachuelo, de 10 às 16 horas. Irmãos, chegamos assim ao fim da nossa reunião. Agradecemos a presença de todos, desejamos a todos uma boa semana, que na próxima semana possamos estar reunidos de novo, né? Aqui ou nas demais reuniões da nossa congregação. Então, assim encerramos a nossa reunião, graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula.